Graça e paz, meus irmãos. Que alegria podermos nos encontrar novamente nessa bela manhã de domingo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando esse dia, que seja um dia abençoado por Deus, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de convivência familiar também, mas um dia também de pensarmos, voltarmos os nossos pensamentos, os nossos corações ao Senhor nosso Deus, né? Então nós estamos passando por dias, por momentos em que nós temos que voltar-nos para o Senhor mesmo, buscar ao Senhor cada vez mais, nos achegarmos mais ao Senhor, quanto mais pudermos nos achegar ao Senhor, até porque Jesus está às portas, né? A qualquer momento Jesus vai chegar, então é importante estarmos bem, estarmos firmes, estarmos acordados para o dia da volta do nosso Senhor Jesus, né? Muito bem, eu quero hoje pensar com você um pouquinho, quero meditar um pouquinho com você em um pequeno versículo hoje que se encontra na carta aos Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Um versículo que falou muito ao meu coração nessa semana. Ele fala sobre o tempo, fala sobre o momento, ele fala sobre a nossa vida, ele fala também sobre a vida futura, e é um versículo muito interessante, Romanos 12, 12. Diz assim o texto: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Um pequeno versículo, mas um pequeno versículo que traz muitas coisas, muitos ensinamentos profundos ao nosso coração, e ele trata justamente desse tempo em que nós vivemos, né? Então, nesses dias de crise, nesses dias de incerteza em que nós vivemos, nesses dias de medo, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, e ela vem ao nosso encontro trazendo, então, esses conselhos, trazendo essas informações, essas dicas, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ser firmes, e para que nós possamos superar todas as coisas, tudo o que acontece em nossa vida, tudo o que acontece em nossa volta, e ela nos conforta. A palavra de Deus, ela é assim, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é muito poderosa, e ela vem de encontro às nossas necessidades, ela vem de encontro àquilo que nós precisamos, sempre trazendo alento, trazendo confiança, trazendo ânimo, para que nós possamos caminhar no dia a dia. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vem nesse texto, ele vem falando sobre como nos portarmos diante desse mundo, como nós devemos caminhar nesse mundo. Ele diz que nós devemos transformarmos a cada dia, renovando o nosso entendimento, renovando a nossa mente, pensando nas coisas que são do Senhor, para experimentar a vontade de Deus, que é verdadeira. Depois ele vem caminhando, falando sobre o equipamento que Deus dá para a sua igreja, para que a sua igreja possa trabalhar, possa atuar, e ele fala dos dons, fala de como a igreja deve trabalhar, e que a igreja não é sozinha nesse mundo, porque o próprio Deus equipa a sua igreja dando dons para que possa trabalhar. E depois ele vem caminhando ainda até chegar nessa parte, falando sobre como nós devemos caminhar no dia a dia, como nós devemos passar por esse mundo, e como nós vamos poder trilhar, enfrentando as durezas, as dificuldades deste mundo, já que nós não temos mais a mente desse mundo, mas essa mente foi transformada pela renovação do entendimento. Então, esse é um panorama do capítulo 12, depois você pode fazer toda a leitura desse capítulo, né? Então, aqui, ele chega, então, nesse ponto em que ele diz que nós devemos regozijar-nos na esperança.
Regozijar é ter um gozo que se renova a cada dia. É se alegrar e se alegrar novamente, e assim se alegrando e se alegrando. A diferença é que a alegria do cristão, que a alegria daquele que tem a mente transformada pela renovação desse entendimento, ela é uma alegria que não é baseada nas coisas desse mundo, é uma alegria que não é uma alegria passageira. Hoje as pessoas se alegram quando vão a um shopping fazer as suas compras, e ali fazem as suas compras e enchem as suas casas com vários bens, com várias coisas, e aquilo traz uma alegria momentânea. As pessoas se alegram quando vão a um evento, e depois que acaba o evento passa a alegria também, mas a alegria verdadeira do cristão está em se regozijar, está em se alegrar na esperança. Então, ele deve se alegrar e se alegrar novamente, assim, sempre se alegrando e renovando essa alegria no dia após dia, na esperança. E qual é a esperança? Qual é a esperança do cristão? A esperança do cristão está em Cristo. A esperança do cristão está justamente em saber que Cristo está conosco no dia a dia. Cristo está conosco nos protegendo, Cristo está conosco nos guiando, Cristo está conosco nos amparando, e principalmente Cristo não tarda em voltar. Cristo não tarda em voltar para levar a sua igreja para o seu reino celeste, onde já não haverá dor, onde já não haverá mais sofrimento, onde já não haverá mais tristezas, onde não haverá mais lágrimas, onde todo o sofrimento, tudo isso já é passado, e ali então, em eterna comunhão com Cristo, em eterna comunhão com Deus, poderemos viver uma vida perfeita, uma vida em harmonia com o universo que é recriado naquele momento. Então nós podemos nos alegrar nessa esperança, mas é uma esperança que não é uma esperança para longe, não é uma esperança para adiante, mas é uma esperança com a presença de Cristo ao nosso lado nessa caminhada do dia a dia. Então você pode se alegrar na sua caminhada do dia a dia, nas lutas que nós enfrentamos em todos os momentos, no trabalho, na escola, em casa, conosco mesmo, nas lutas diversas, nas tribulações que nós enfrentamos, porque nós temos essa esperança, e não é uma esperança de algo que pode ser que aconteça algum dia, mas uma esperança certa, uma esperança de esperar, esperando pela volta e pelo cuidado de Cristo para conosco, e Ele vai cuidando, e Ele vai nos abençoando, Ele vai nos protegendo nas nossas crises, nas nossas dificuldades e nas nossas lutas do dia a dia. Um outro conselho que ele dá aqui é ser paciente na tribulação. Nossa, nesses tempos de tribulação, nesses tempos difíceis, o que nós mais vemos são pessoas impacientes. Quantas vezes eu ouvi a frase que eu já não aguento mais essa situação? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes nós já dissemos isso? Eu não aguento mais essa situação, eu já não aguento mais esse isolamento, que saudade do tempo em que as coisas eram de um outro jeito, e esperamos que volte isso. Quantas frases assim, desse tipo que nós temos ouvido, quantas frases assim que nós temos falado, e aqui a palavra diz para sermos pacientes na tribulação. Então é para nós esperarmos, realmente esperarmos em Deus. Ser paciente é esperar em Deus, é colocar nas mãos de Deus todas as questões, esperar o seu agir, o seu querer, o seu mover, o seu tempo. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o porquê de nós estamos atravessando esse momento na história da humanidade. Deus sabe o porquê e qual é o objetivo disso. Muitas coisas já estão acontecendo, muitas coisas acontecerão, muitas pessoas têm se rendido aos pés de Cristo, muitas pessoas que antes estavam frios estão mais firmes no Evangelho, outras pessoas têm se achegado.
portas estão sendo abertas em locais onde antes o evangelho era impossível de entrar. Então eu vejo que tudo isso faz parte de um projeto, faz parte de um plano de Deus. E onde nós entramos nesse plano? Nós entramos exatamente nesse momento em que nós vamos caminhando e anunciando a paz de Cristo. Nós vamos caminhando com paciência. E a nossa paciência na tribulação, ela é assertiva porque ela é baseada na confiança de que o Senhor está conosco no dia a dia. Então, nós não precisamos temer. É claro que nós nos preocupamos, é claro que nós procuramos nos proteger de todas as maneiras possíveis, e assim deve ser, mas nós devemos ficar tranquilos, apenas esperando como quem espera uma chuva passar. E no tempo certo, a tribulação passará, como todas as tribulações passaram ao longo da história, e nós estaremos firmados no Senhor. Então, essa é a paciência, uma paciência confiante, que não desiste, que não se perde, que não se atrapalha no dia a dia. Essa confiança nós devemos ter no Senhor e essa paciência. Mas nós devemos também ser pacientes na tribulação e ser pacientes na oração. Veja que interessante, ser paciente na oração, sim, precisamos ser pacientes na oração, no sentido de que nós estamos levando as nossas petições a Deus, que nós estamos levando nossos clamores ao Senhor, tendo a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele não está indiferente ao que acontece ao seu povo. E muitas pessoas, às vezes, não têm a paciência para esperar e começam a orar por determinado assunto, por determinadas coisas, mas depois param de orar, desistem de orar, acham que Deus já ouviu ou que Deus não irá atender, ou esquecem, ou desistem mesmo da oração, quando o Senhor ensina que nós devemos orar sem cessar, quando o Senhor ensina que nós devemos ser persistentes. Então, nós devemos continuar orando, não desista. E aí eu digo, não só na questão da tribulação, mas na questão de todas as coisas que nós temos orado. Às vezes nós oramos por um familiar, às vezes nós oramos por uma pessoa que nós gostaríamos de vê-la nos caminhos de Deus, e anos ali orando, e de repente paramos, não vai ter jeito, ele não tem jeito para ele. Tem jeito sim, nós precisamos orar sem cessar e mantermos firmes nessa oração, mantermos firmes no propósito de estarmos diante de Deus, orando. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você talvez não esteja vendo sinais ou respostas daquilo que você tem clamado, continue firme, paciente, que a seu tempo a sua oração há de ser respondida, porque Deus responde todas as orações. E talvez esse tempo em que estamos aguardando, em que você esteja aguardando, seja o tempo em que Deus esteja preparando aí o melhor, porque Ele não dá qualquer coisa para os seus filhos. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E por fim, ele diz, o texto encerra dizendo que nós devemos ser perseverantes. Perseverantes. Essa palavra ela é muito interessante. Ser perseverante é ser uma pessoa que não desiste, uma pessoa que está sempre lutando, que vai para cima e que não para diante de nada. A diferença de ser persistente em ser insistente é muito grande, porque o insistente ele insiste até uma hora que as coisas acontecem, ele vence pelo cansaço. O persistente, ele não vence pelo cansaço. O perseverante, aliás, ele não vence pelo cansaço. O perseverante, ele vence porque ele sabe do resultado e ele continua ali firme. É o caso, por exemplo, do lavrador que está arando a terra, que está cultivando a terra, mesmo sabendo que está numa seca, mesmo sabendo que não chove, mas ele prepara a terra, esperando que um dia a chuva irá cair, e quando ela cair, a terra estará
preparada. Então nós devemos ser perseverantes na obra do Senhor, mantermos firmes, sem perder o ritmo, sem perder o compasso. Então nós temos aqui os conselhos para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos suportar as crises, para que nós possamos suportar firmes e agradar a Deus, e no final das crises sairmos mais fortes, mais fortalecidos, mais vitoriosos. Então tenha certeza que a nossa esperança não é vã, tenha certeza que as nossas orações elas serão respondidas, e tenha certeza que nós devemos ser perseverantes, porque o perseverante é aquele que vence em nome de Jesus. Que você seja, então, um vencedor na presença de Deus. Em Cristo nós somos vencedores, em Cristo nós somos mais que vencedores. Basta apenas usarmos as ferramentas certas, seguirmos os conselhos que a palavra de Deus nos dá, e com certeza nós poderemos ter aquilo que o Senhor tem de melhor preparado para os seus servos. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por essa pequena meditação, por essa pequena porção da Tua palavra, Senhor, mas tão importante, que traz tantos ensinos para nós, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, esteja abençoando, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nessas lutas, nessas tribulações, ó Pai. Se alguém está desanimado, se alguém está enfraquecido, se alguém está se sentindo, Senhor Deus, abatido, abalado, que o Senhor esteja visitando agora, fortalecendo, ó Pai, e alegrando, trazendo regozijo na esperança de que o Senhor está com o seu povo, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo e pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um excelente domingo para você.